Para analisarmos o movimento, nós precisamos utilizar o princípio de Galileu. Nós iremos analisar de uma maneira separada o que está ocorrendo na vertical do que ocorre na horizontal, tá? Então, inicialmente na vertical, e é muito importante vocês enxergarem isso, é dessa maneira que vocês vão conseguir montar as equações. Na vertical, pessoal, nós devemos aí separar o movimento em dois momentos. O de subida, nós temos a subida e temos a descida. Bom, então se nós projetarmos a posição do objeto que está sendo lançado em uma vertical, nós iremos ter o seguinte resultado, ó. Se a gente projetar a posição em um eixo vertical, nós iremos ter o seguinte resultado, ó, posições iguais em instantes iguais, né? Mas o mais importante, lembra, pessoal, que a gente fez no lançamento horizontal? O lançamento horizontal seria somente a descida. Se eu projetar a posição do objeto numa vertical, eu vou ver que esse objeto, matematicamente ali, na vertical, ele descreve um movimento de queda livre. Queda livre, aumentando a sua velocidade de 10 metros por segundo a cada segundo devido à gravidade. Na descida, nós temos aceleração positiva. Na verdade, quem que é essa aceleração? A aceleração é a gravidade. É um valor constante, então nós utilizamos aí, nós podemos utilizar a análise de queda livre para fazer a análise do movimento da queda. E o da subida? Pessoal, o da subida, a velocidade ela vai estar diminuindo. Se na descida a gravidade está a favor do movimento, nós sabemos que na subida a gravidade vai estar contra. Então ela vai diminuir a velocidade em 10 metros por segundo a cada segundo que passar. Então, pessoal, o movimento de subida, eu tenho lá, eu vou considerar então a gravidade como sendo negativa, certo? E se eu projetar então as posições, ó, então agora vai ser o contrário, né? A posição inicial é essa que está aqui embaixo. Na subida, o segundo instante ele está aqui, e no terceiro instante ele chegou no ponto mais alto. Então, pessoal, se eu analisar esse movimento então aqui na vertical, nós temos um caso de lançamento vertical para cima. Pessoal, é muito importante vocês compreenderem que se você for analisar a descida, você vai poder fazer uma análise de um movimento de queda livre. Se você quiser analisar a subida, você vai fazer a análise matemática de um lançamento vertical para cima, correto? Então aqui nós falamos da vertical. Pessoal, uma vez que você compreendeu então que no lançamento oblíquo, na vertical, a subida se comporta como lançamento vertical para cima, e na descida nós poderemos analisar como um movimento de queda livre, vamos agora aplicar as equações, tá? Em ambos os casos, de novo, nós temos uma aceleração constante da gravidade, então nós utilizaremos aí as equações do move para fazer a análise desse movimento. Então lembrando que nós podemos utilizar qualquer uma das 4 equações do move: sorvetão, vovô ateu, Torricelli e a equação da velocidade média do move, ok? Porém, pessoal, à medida que você vai fazendo os exercícios, você vai perceber que algumas equações são mais utilizadas. Por quê? Porque cada movimento, cada parte desse movimento tem sua especificidade.
Então aqui no lançamento vertical para cima, que nós já estudamos, nós temos duas especificidades. A primeira delas é que a gravidade é negativa na subida, e a segunda é que na subida a velocidade final é zero, ok? Então se você aplicar essas duas especificidades, que lá no lançamento vertical tem lá a tabelinha, a gente fez isso, pessoal, né? Se você aplicar essas duas especificidades aí, essas duas características desse lançamento nas equações, você pode ter algumas equações que ficam mais fáceis aí para analisar o movimento, ok? Então pensando no sorvetão, né? Se você não lembra, escreve ela ali do ladinho e veja, pessoal. A gravidade sendo negativa, tudo bem, você vai colocar no sorvetão. Mas velocidade final sendo zero. A equação do sorvetão não tem velocidade final. Então, você vai poder usar a equação do sorvetão para a subida? Pode, você pode usar. Porém, pessoal, vocês vão ver que os exercícios saíram mais fáceis, né? Se você usar ou vovô Ateu, que tem a velocidade final, ou Torricelli, que tem a velocidade final. Então, as duas equações que eu escolhi para colocar aqui no nosso resuminho são essas duas, ok? Então, vamos lá. A primeira, então, do vovô Ateu, como a velocidade final é zero, vamos colocar aqui para vocês, ó. Se a velocidade final é zero e a gravidade na subida ela é negativa, aplicando aqui a equação do vovô Ateu, nós temos então aqui uma equação, vou passar o GT para o outro lado, então temos aqui a primeira equaçãozinha, V igual a G vezes T positivo, ok? V0 igual a G vezes T. Então, eu quero saber a velocidade inicial, só que aqui nós estamos analisando a vertical, então, ó, muito importante, você está analisando só o Y, não tem o X aqui. V0Y é igual a G vezes T. A segunda equação que vai ajudar bastante vocês na resolução dos exercícios é a Torricelli. Então, se você aplicar, então, esses conceitos, essas especificidades do movimento vertical, do lançamento vertical para cima, na equação de Torricelli, nós teremos o seguinte, ó, Vy ao quadrado, velocidade inicial também ao quadrado, menos, porque estamos falando de subida, e a gravidade ela não está ajudando, e eu troco lá o meu ΔS pela altura, tá? Nesse caso, eu coloco, como eu estou analisando a subida, como altura máxima. Porque na altura máxima, a velocidade final vai ser zero. Pessoal, aqui a gente chegou numa equaçãozinha que eu já tinha mostrado para vocês. Passo esse 2GH para o outro lado, vira uma raiz quadrada, raiz de 2GH. Correto, pessoal? Ó, passo o 2GH para o outro lado, o quadrado vai na forma de raiz, você já tem essa equaçãozinha lá no lançamento horizontal. Porém, pessoal, olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Já tem uma equação para velocidade, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa equação e vou separar o H. Então, eu fico com uma equação para velocidade, uma equação para o H. Preciso decorar? Se você fazer bastante exercício, vai ver que você vai decorar, né? Porque é uma maneira um pouco mais rápida de você fazer. Aí eu não decorei na hora do exercício, lá da prova me deu um branco, mas eu lembro do Torricelli. Se você aplicar o Torricelli, você vai conseguir fazer também. Então, pessoal, se você então fazer, ó, separa esse H, esse 2GH vem por esse lado, mais uma vez, ó, 2GH positivo, igual a V0Y ao quadrado. Correto? E eu vou deixar o H separado. Então, eu vou ter uma equação aqui para determinar, calcular a altura que no lançamento oblíquo, né, a bola que foi chutada, vai conseguir atingir. Então, se você aqui, ó, separar o H, eu tenho então aqui uma equação para determinar a altura máxima, que a hora que vocês pegarem os exercícios para fazer, vocês vão ver que vocês vão utilizá-la aí bastante. Então,
ficamos com essas duas equaçõezinhas aqui, mas nada te impede de você usar aí um sorvetão para análise do movimento. Ok, pessoal? Queda livre, aí sim acho que a gente já tá craque nisso, né, pessoal? Quais são as duas equaçõezinhas que eu mais vou utilizar aqui? Então aqui eu já vou colocar direto o sorvetão. Na queda livre a velocidade, quais são as especificidades, né? Velocidade inicial é 0, gravidade positiva, que eu estou falando de queda, a gravidade ajuda. Então aqui, ó, pessoal, primeira equaçãozinha que a gente cansou de usar já, h igual a meio de gt ao quadrado, certo? E a segunda equação, que fica v, velocidade final de queda, isso aqui é vy também, g vezes t. Pessoal, esse assunto, pessoal, teoricamente, ele é fácil de você compreender, né, a teoria. Porém, o que acaba complicando um pouquinho são as equações. É por isso que a gente trabalhou tanto as questões das listas, né, dos exercícios de move, de lançamento vertical, de queda livre, porque aqui você tem que ter essas ferramentas, né? Você já deve ter utilizado elas e ter uma certa habilidade para resolver equações com isso, correto? Então acaba ficando o que mais dificulta nesses exercícios é a escolha das equações. Então eu já estou colocando aqui para vocês aquelas que vocês vão utilizar mais, tudo bem? Então anotem aí, pessoal, essa equação para determinar a altura máxima, né? Coloca aí embaixo aí. E aqui nós temos também uma equação para determinar a altura máxima atingida. Porém, eu estou analisando a queda. Então ficamos aqui com mais duas equações. Correto? Mais fundamental aí para resolução dos problemas, tá bom? Então, se eu for determinar o tempo pela equação, pela subida, certo? Então, tempo de subida. Na subida, você vai utilizar a equação 1. Você vai chegar na equação, ó. Se V, velocidade inicial em Y, é igual a G vezes T, você chega lá que o tempo de subida vai ser igual a velocidade inicial em Y dividido por G. Pessoal, a gente cansou de fazer essa equaçãozinha de cabeça. Se o objeto está sendo lançado para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo, 30 dividido por 10, ele leva 3 segundos na subida. Né? De 30 metros por segundo a velocidade cai para 20, para 10 e para 0. Tá? Então não é nada novo, a gente só está utilizando a equação. Para calcular o tempo na descida, pessoal, nós daremos continuidade à utilização da equação de H. Da H igual a meio de GT quadrado, ó, descida. Então, H igual a meio de GT quadrado. Passo esse 2 aqui multiplicando. Então, vou multiplicar aqui, ó, o 2 multiplicando o H. E o G, uma vez G dá G, esse G vai passar dividindo o H, tá, pessoal? Então, eu vou ficar com uma expressão aí que é T, no caso agora é tempo de descida, igual a raiz quadrada de 2H dividido por G. Tá, pessoal? Mais uma vez, é outra equação? Não, é a equação que a gente já conhece, só que eu estou isolando o H, correto? Bom, então vamos lá, pessoal. Qual é o tempo que eu devo usar? Qual vai ser o tempo total da trajetória? O tempo total vai ser a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Porém, pessoal, a grande sacada dos exercícios é interpretar o que está acontecendo. Se um objeto for lançado e ele atingir uma mesma altura, pessoal, ó,
Então ele cai aqui num ponto, ele cai num ponto em que a altura é a mesma. No momento em que você divide esse movimento em duas partes, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então você não precisa, muitas vezes, você não precisa calcular os dois. Se você tem informações da queda, você utiliza o tempo as informações aqui na descida, calcula o tempo de descida, o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Então você vai poder igualar, correto? Aí eu tenho as informações da subida, ele está me dando a velocidade com que ele começou, não com que a parte da descida. Venho aqui, calculo a velocidade, tem a velocidade em y, né? Calculo o tempo de subida. Se for na mesma altura, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. É só pegar esse valor e multiplicar por 2, correto? Então vamos lá, ó. E se não for a mesma altura, pessoal? Se não for a mesma altura, aí você vai ter que analisar separadamente, tá? Então vamos colocar aqui como dica, tá? Antes da dica, o tempo total, ele é tempo de subida mais tempo de descida. Certo? Isso é lógico, né, pessoal? A nossa dica, ela se refere à situação em que o ponto inicial e o ponto final têm a mesma altura. Então, pessoal, se a altura inicial é a mesma altura que a final, nós temos lá, então, que o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Isso se as alturas forem iguais, correto? Então, o tempo total pode ser determinado por 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Finalizar agora a análise do lançamento oblíquo, faltou a horizontal, certo? Então, na horizontal, nós já tínhamos discutido que se você projetar, então, as posições ocupadas ao longo do tempo, você vai ter aqui na horizontal um movimento uniforme, certo? Então, se você projetar aqui as posições, você vai ver que as distâncias percorridas são sempre iguais, o que caracteriza que a velocidade em x, a velocidade horizontal, é sempre a mesma. Ó, vou desenhar só o vetor Vx. O Vx ele é sempre constante. O vetor Vx ele é sempre o mesmo. Então aqui, pessoal, no movimento uniforme nós usamos Vx igual a ΔS ΔT. Lembrando 2 detalhes. Esse ΔS ele vai ser chamado nos exercícios de alcance. Então, esse ΔS ele vai ser chamado de alcance. E esse tempo, pessoal, qual é o tempo? Esse é o tempo total. É o tempo de subida mais o tempo de descida. Aí você entendeu agora como que você vai resolver esses exercícios. Provavelmente ele vai dar alguma informação lá da vertical para que a partir daquela informação você consiga determinar o tempo. Vai pegar aquele tempo e vai vir aqui, ó, utilizar na horizontal, porque o tempo é sempre o mesmo, para descobrir então qual foi o alcance. Correto, pessoal? A grande maioria dos exercícios fica brincando com essa alternância de informações, tá bom? Você vai ficar, nossa, você vai até se perguntar, ele quer alguma grandeza da horizontal, mas me deu só informações da vertical. É que a vertical e a horizontal possuem algo em comum, e o que é comum
é o tempo. Tá bom, pessoal? Lembra lá do princípio de Galileu. Então, esse é o tempo total. Se for da mesma altura, pode ser 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida. Para finalizarmos, então, pessoal, então aqui nós já analisamos todas as equações, tá? Então agora eu vou falar para vocês mais alguns detalhes teóricos que costumam aparecer aí na análise desse movimento e que muitas vezes os alunos acabam confundindo. Então, a primeira dica é em relação ao ponto de altura máxima, tá, pessoal? Na altura máxima, por favor, pessoal, a velocidade é zero? Não, a velocidade vertical é zero. A velocidade em y, ela começa um valor alto, né, para que ela consiga subir. À medida que o tempo passa, ela vai diminuindo. E aqui em cima, no ponto mais alto, a velocidade em y vale zero. Tá? Agora, na descida, ela volta a aumentar. O Vx e o Vy. Correto, pessoal? Então, se o exercício falar para vocês, no ponto mais alto da trajetória do lançamento oblíquo, a velocidade é zero? Não. A velocidade é o valor do Vx. Outro detalhe, então esse é o primeiro detalhe, tá bom, pessoal? A velocidade no ponto mais alto da trajetória é o valor de Vx. Segundo detalhe, qual que é a velocidade de lançamento? A velocidade de lançamento, então, essa eu já tinha comentado com vocês. É a soma vetorial desses dois. Tá? Eu preciso fazer a soma vetorial desses dois. A velocidade inicial em y é um valor, a de x é outro valor. A velocidade do lançamento, que a bola vai ser chutada, é a soma vetorial desses dois aqui. Tá? Eu preciso fazer a soma dos vetores. Então você pode aí, no seu esqueminha, perceber que o valor do v, da velocidade aqui resultante, né? Ele vai mudando. Ele vai diminuindo. O Vx permanece sempre o mesmo. Então ele diminui por causa da diminuição do Vy. Aqui, pessoal, olha lá, pessoal, a velocidade aqui, velocidade que a bolinha tem, vai ser igual ao valor do Vx, porque o Vy vale zero. E aqui volta a aumentar novamente. Então fiquem espertos com o exercício que pergunta a velocidade em um certo momento. Vamos supor que ele peça lá, tem alguns exercícios um pouquinho mais complicados que vão pedir velocidade nesse instante, por exemplo. Né? Você tem que determinar o valor do Vx ou do Vy e calcular por Pitágoras. Tudo bem? E por último, a última diquinha aí relacionada à teoria é a gravidade. Tá, pessoal? Alguns exercícios vai falar para você, lá no ponto mais alto da trajetória a gravidade é zero. Pessoal, a gravidade depende de outros fatores, né? A gravidade ela é sempre um valor constante e nós adotamos ela como sendo 10, né? Para essa situação que ela é um valor constante, nós adotamos ela como sendo 10 e é por isso que nós utilizamos as equações do Move, tá? Então a gravidade nunca vai ser zero, hein, pessoal? Fique esperto.